Tira o som. Tira esse filtro. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Aline Heinemann, sou enfermeira. Estou aqui mais uma vez para estar junto com vocês, trabalhando a respeito então de prematuridade. Hoje a nossa live então abordando as questões relacionadas à prematuridade e também a questão da pandemia que estamos vivendo hoje, né? Da pandemia que estamos vivendo hoje. Então, nós teremos um momento bem importante para retirar dúvidas, para que a gente possa conversar a respeito do Covid-19 e também a respeito de prematuridade. A noite de hoje, então, nós estará conosco, então, o Dr. Guilherme Santana, que vai estar falando para a gente a respeito da pandemia, vai estar nos ajudando aí a esclarecer algumas dúvidas a respeito da pandemia e também acerca, então, da prematuridade e a pandemia. Existem várias dúvidas ainda acerca disso, os cuidados com o bebê recém-nascido, ainda não existe nenhuma evidência a respeito de transmissão vertical, mas a todo tempo, né, a gente está atento a isso para ver o que está acontecendo e o que está mudando dia a dia. Eu vou aguardar o Dr. Guilherme Santana entrar então, para poder chamar ele para estar junto da gente. Vocês podem ir enviando as suas perguntas, a gente abriu caixa de perguntas ontem também, as perguntas serão respondidas hoje. Acredito que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, a gente marca um próximo momento para isso. E amanhã nós também teremos uma live a respeito de Covid-19 e prematuridade com a doutora Mariana Oliveira. Vamos aguardar um pouquinho então a entrada dele. Vocês podem ir mandando as suas dúvidas, sugestões. Só um pouquinho que ele tá entrando aqui. Aqui. Mais um instante que já tá entrando. Oi, Aline. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Tu Tudo consegue bem. colocar o teu... Senão eu vou virar aqui o meu celular, tá? Pra gente ficar no mesmo... Tá bem assim pra ti? Consegue me ouvir? Tá? Consegue me ver bem? Consigo. Tá ótimo, então. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigada, né? Obrigada por estar com a gente, obrigada por ter aceito esse convite para estar participando hoje, então, dessa live super importante para a comunidade, né, científica, acerca, então, da pandemia e da questão da prematuridade, para que a gente possa estar discutindo, trazendo algumas coisas, né? A gente abriu uma caixa de perguntas ontem, algumas perguntas já foram enviadas, então... te apresentei anteriormente, não falei todo o currículo e peço que tu te apresente, né, Não. pra gente. Então, parabéns pelo trabalho maravilhoso no Neonatologia Brasil, né, que a gente conhece 17 mil profissionais cadastrados, trabalhando juntos em prol da prematuridade. Eu acho que a gente deve muito a isso, né, um trabalho excelente sendo realizado em parceria e todo o teu empenho e dedicação, né, de estar fazendo com que esse grupo aconteça e aconteça super unido. Então, parabéns por isso. Nesse primeiro momento, já quero te parabenizar. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço o convite e estou à sua disposição aí nos próximos 30, 40 minutos, né, que você falou. Exato, tá ótimo então. Uma das primeiras perguntas que vem é a questão da transmissão vertical. Essa foi uma das perguntas que mais apareceram, né? O que a gente tem de evidências hoje quanto à questão de transmissão vertical para os nossos pequenos? O que tu pode falar a respeito disso para a gente, por favor? Eu posso falar assim, em primeiro lugar, o coronavírus é um vírus respiratório. Existem diversos outros vírus respiratórios, né? Que a gente conhece, influenza, parainfluenza, rinovírus, sincicial respiratório, vários tipos de coronavírus antes desse novo que surgiu agora.
E até hoje, em todos os anos, não se conseguiu nenhuma vez mostrar nenhum caso de transmissão vertical por vírus respiratório. O vírus respiratório, eles são grandes. Eles têm um diâmetro grande. Se vai acontecer na história do coronavírus, a gente não sabe. Já tem mais de 2 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, né? Os dados do John Hopkins mostram isso diariamente. Centenas de grávidas infectadas com o Covid-19 e até hoje não se conseguiu comprovar com certeza a transmissão vertical. Para você comprovar a transmissão vertical, você precisa fazer o teste no neném ao nascer. Tem gente que faz o teste com 12 horas, 24 horas de vida ou 30 horas de vida e dá positivo. Isso aí provavelmente é uma transmissão vertical. É difícil dizer isso, porque o neném pode ter pego na primeira hora, na segunda hora de vida, de algum profissional assintomático que está trabalhando e cuidando do neném. Então, até hoje não se sabe, não se conseguiu comprovar transmissão vertical por nenhum vírus respiratório, incluindo o coronavírus 2, esse que a gente está lidando com a pandemia. Por que isso é importante? Isso é importante porque na neonatologia, o que a gente viu no início da pandemia foi muito temor, muito pânico dos profissionais que vão para a sala de parto com medo que poderiam se contaminar com o neném ao nascer. Né? Até hoje não tem nenhum teste positivo no neném ao nascer. Nenhum. E eu posso dizer que muito neném já foi testado no mundo inteiro. Na Itália, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos agora publicou uma série enorme de grávidas em Nova York, positivas, sintomáticas, em que nascia o neném, eles fizeram o swab na orofaringe do neném. Se não me engano, foram 43 grávidas, e os 43 nenéns foram negativos. Então, pode ser que o neném pegue depois, mas a via transplacentária até hoje não foi comprovada. Que maravilha isso! Isso vem ao encontro, né, dos estudos que aparecem, até dos relatos que tu fazes no grupo, né, trazendo a questão da diminuição da preocupação, porque eu acho que quando veio o boom da pandemia, o grande susto das pessoas era como a gente ia lidar com o Covid-19, que a gente ainda tem muitas dúvidas acerca disso, né? E principalmente como a gente faria com essas crianças dentro da UTI neonatal. A gente entende que o cenário que tu trabalhas no Canadá é um pouco diferente da realidade de muitos municípios, muitos estados aqui do Brasil, onde na verdade a gente não consegue fazer um isolamento, né? Muitas vezes nem de contato e nem um isolamento respiratório. Então, só acho que é super importante. E depois do nascimento, aqui tem uma pergunta: sala de parto e Covid com mãe positiva. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quais são os procedimentos que devem ser adotados nesse momento do atendimento desse bebê, onde a gente já sabe que essa mãe tem o diagnóstico positivo, então, do Covid-19? Eu participei de algumas salas de parto aqui com a mãe positiva. O cuidado maior que você tem que ter é com a mãe, né? Passar para você. Né? Os profissionais que estão trabalhando diretamente com a mãe são os mais preocupados. Né? O anestesista. A maioria dos partos é cesariana, porque as mães estão em insuficiência respiratória, não estão se sentindo bem para entrar em trabalho de parto, né? Para conduzir todo aquele trabalho de parto. O obstetra, né, as circulantes da sala de cirurgia ou da sala de parto. Para a gente, neonatologista, a gente, para começar, fica de fora. Se a mãe for suspeita ou positiva, a gente não fica dentro da sala de parto, porque a gente tenta diminuir ao máximo a nossa exposição. O nosso entendimento aqui é que, uma vez que é muito raro o recém-nascido ter, não tem nenhum caso até hoje confirmado de profissional de saúde que se contaminou por causa do recém-nascido. Tem o contrário, tem o profissional de saúde que contaminou o recém-nascido, não que tenha se contaminado o neném. A maior preocupação da gente aqui é que a gente não pegue para a UTI neonatal não parar. O único serviço do hospital do Children's que não parou em nenhum momento, está
cheio o tempo todo é UTI neonatal, mas nenhum caso de Covid. É prematuro, todos aqueles problemas que a gente tem no dia a dia. Então, na sala de parto, a gente não entra na sala de parto. O pessoal que está todo paramentado da obstetrícia pega o neném e entrega o neném para a gente. Já me perguntaram várias vezes a história do campeamento do cordão. No início, e provavelmente as pessoas vão ver isso no Brasil, os protocolos vão mudando. Conforme os dias vão passando, no início era campeamento imediato, tira o neném logo da sala de parto. Agora mudou, semana passada, para clampeamento, que no Brasil se chama oportuno, né? A gente tem feito o clampeamento tardio. Se não muda em nada, é o mesmo clampeamento tardio que a gente fazia antes do Covid. Se a mãe é Covid ou não é Covid, não muda nada. Faz o clampeamento tardio e dá o neném para a gente e a gente faz a reanimação do neném. A reanimação do neném, também já me perguntaram várias vezes, a gente não fica dando banho no neném para tirar as secreções e aí fazer hipotermia que vai lesar o neném mais do que o Covid-19, né? A gente faz os cuidados normais do recém-nascido. Claro, todo mundo paramentado. Não há necessidade da máscara N95. A gente usa máscara. Importante. Já perguntaram. A gente usa máscara normal. Né? Muita gente não sabe, mas já teve um estudo ano passado, esse estudo foi publicado ano passado, que comparou a máscara cirúrgica, essa máscara que a gente usa de procedimento normal com a N95, em doença respiratória, incluiu o coronavírus, outros tipos de coronavírus, influenza, etc. E não teve nenhuma diferença entre a 95 e a convencional. Então a gente usa máscara convencional e luva e o gorro, né, tudo paramentado, e faz o cuidado recém-nascido normal que a gente faz até hoje. O que a gente procurou fazer e evoluiu do início agora é cada vez mais a gente está fazendo cuidado normal. Né? Para quem viu e a gente publicou o uso de filtro, né, entre a máscara e o ambu na reanimação, esse último trabalho que vai sair publicado, né, que eu já mandei para algumas pessoas, a gente fala para neném abaixo de 1.000 gramas não usar nem o filtro. Porque o filtro cria um espaço morto grande. E eu já tive a oportunidade de fazer a ventilação com ambu e máscara de uns 700 gramas com o filtro e não é fácil. Então, a nossa preocupação hoje maior é que a gente vá, nessa história do Covid para cá, Covid para lá e todo mundo assustado, a gente vai começar a fazer coisas erradas que a gente já tinha melhorado, não fazia mais errado. E aí acabar prejudicando mais do que ajudando o paciente. Tem algum outro aspecto da sala de parto que você quer que eu fale? Eu acho que é interessante, né? Tu já está respondendo as perguntas que estão chegando, porque uma coisa está vinculada à outra. E isso é muito legal. A gente comentou que isso ia acontecer, né? Que é bom. A pergunta, a questão dos filtros, foi uma pergunta que veio, né? E eu trago também da minha experiência beira-leito, que a questão do filtro também, a gente tem que ter bastante cuidado com a colocação das traqueias, com a colocação de filtros e outros, até para o peso, né? A estubação desse bebê também pode acontecer de forma acidental se a gente tiver um peso muito maior. Então, tem o espaço morto, tem a questão do peso. Claro que a gente vai organizar a criança, né, com a maior atenção possível, mas isso também pode acontecer. Então, trazer a questão do filtro está sendo questionada é super importante. Eu posso acrescentar algumas coisas se você quiser, porque a gente revisou, a gente resolveu, quando começou a história do Covid, e chegou a neonatologia no nosso hospital, porque eu tenho interesse maior em cuidado respiratório, né, me pediram para ligar ao pessoal da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e fazer o protocolo. E o pessoal queria fazer um protocolo único, de adulto a pediátrico a recém-nascido. Acredito que muitos hospitais no Brasil é a mesma coisa, porque isso foi aqui na América do Norte, na Europa, etc. Eu falei de jeito nenhum, porque a nossa população é muito diferente da população adulta e muito diferente da população pediátrica. Para começar, o nosso neném está dentro da incubadora. Na grande maioria das vezes. Ele já está em isolamento. E a incubadora tem um fluxo contínuo e passa por um filtro. Todas as incubadoras, a não ser que elas estejam mal mantidas, elas têm um filtro. Esse filtro é bactericida e viral. Então, você já tem um certo isolamento. Então, com aquela coisa, tem que botar em quarto de pressão negativa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É tudo um excesso.
de cuidado, eu não sou contra isso e sou a favor que existam normas e que tente se normatizar até que se saiba qual é a gravidade desse vírus. Mas você já está em vantagem na neonatologia. Primeiro que não existe, ele não nasce com vírus. Segundo, se ele só vai pegar de alguém, se você tomar cuidado das pessoas que estão mexendo com ele, lavarem as mãos, usarem as máscaras na hora de mexer, não ficar tossindo no neném e etc. A chance do neném que não vai sair andando por dentro da UTI neonatal, né, e os pais são aqueles mais preocupados em não passar para eles a doença, a chance do neném pegar é pequeniníssima. Né? Quando começou, aqui uma história interessante, quando começaram aqui a tentar realocar os profissionais de outras especialidades para ajudar, todo mundo queria vir para a ANEL. Porque não quero, não vou para a ANEL, porque na ANEL não vai pegar. Porque na ANEL não tem. Então a história do filtro é a mesma coisa. Ficava muito complicado a gente dizer para a terapeuta respiratória, dizer, não vamos usar filtro. Então o que a gente faz? A gente testa. Nem entrou, suspeita, a gente testa. É negativo, não tem mais filtro. O filtro fica durante algumas horas. O resultado aqui agora está sendo bem rápido, 5, 6 horas, às vezes em 1 hora o resultado. Então, mas antigamente era 24, 48 horas, a gente deixa durante aquele período, quando vem o resultado negativo, sai do quarto negativo, sai do filtro, sai de tudo e fica no cuidado normal. Maravilha. Você falou muito bem. O filtro é colocado no sistema expiratório. E como ele é colocado no sistema expiratório, não adianta botar o filtro no sistema inspiratório. Tem que ser no ex, que o neném, na hora que ele expirar, é que ele joga o vírus para o respirador ou para o CPAP, etc. Então ele é colocado no sistema expiratório. Na hora que você coloca lá, existe um momento de resistência. Né? O neném vai respirar, vai jogar aquele ar para fora com uma certa resistência. Mas é necessário, se ele for positivo. Mas a quantidade de recém-nascido positivo, mais uma vez, é muito, muito baixa. Que ótimo. Na verdade, a gente não tem recém-nascidos positivos, né? A contaminação aconteceu após o nascimento, é isso, né? Só para a gente deixar bem claro isso. Isso é super E se você... importante, pessoal, para a gente poder parar e pensar assim, não, a contaminação ela não está acontecendo de forma vertical. A gente não tem nada que comprove isso ainda. A contaminação pode acontecer pós-nascimento. Isso, né? Muito infectologista está aguardando, esperando ver se vai aparecer algum caso. Né? Você não pode dizer 100%. Medicina, você nunca pode dizer 100%, mas até hoje não tem nenhum caso de transmissão vertical. E a grande maioria dos recém-nascidos positivos estavam em casa. Voltaram para a emergência, porque fizeram uma diarreia, uma febrezinha, uma taquipneia, e voltaram. A mãe era positiva, ou tinha uma história na família e voltaram. E a grande maioria saiu bem. Até hoje, na revisão que a gente fez, a gente não conseguiu achar nenhum caso. Mais uma vez, tudo pode mudar, né? Porque ainda tem muita gente... Mas até hoje, não tem na literatura científica, não tem nenhum caso de criança que tenha morrido por síndrome a síndrome aguda de desconforto respiratório, ou SARS, né? Do Covid, como adulto. Como tem matado os adultos. Com choque, com o que ele chama de ARDS, é o SARS, né? E não tem isso em recém-nascido até hoje publicado. Maravilha. Assim como não tem nenhum recém-nascido abaixo de 31 semanas. Nenhum caso. Então eu vejo gente se preocupando em reanimação do prematuro de 700 gramas, Covid. Não, presta atenção no neném de 700 gramas, que é muito fácil, muito difícil de ser reanimado. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tu já falaste um pouco acerca disso, né? A respeito da Carolina, que é a respeito do CPAP, né? Com filtro na sala de parto, se existe a recomendação ou não, então, do uso do filtro no CPAP na sala de parto. Mais uma vez, a gente está usando naquela 0,1% de chance do neném nascer com vírus na sala de parto. Eu, se estivesse trabalhando num lugar que não tem filtro na sala de parto, a minha preocupação seria mínima, porque você está paramentado. O neném tem praticamente nenhuma chance de nascer com vírus. Eu ia fazer a reanimação normal. Claro que eu ia me paramentar por causa da mãe, etc e tal, o ambiente, mas a chance é mínima. O CPAP, na UTI neonatal, no doente positivo, vamos imaginar que você tem um neném
que está internado na UTI neonatal, 35, 36 semanas, com desconforto respiratório, em CPAP, e você testou positivo. Aconteceu, segundo dia de vida, terceiro dia de vida, alguma coisa assim. Pegou provavelmente da mãe ou de alguém, né? Nesse neném, você tem que colocar o filtro. Ok. Você tem que colocar o filtro porque ele está com vírus na via aérea, ele vai expirar o vírus na parte respiratória do circuito, e o CPAP vai borbulhar, ou vai para o respirador e vai espalhar no quarto. Então, você tem que colocar o filtro. O filtro ele tem 99,99% de eficácia. Então, ele realmente filtra, porque é muito pequenininho, o vírus não passa. Então, ele filtra tudo. Muita gente me pergunta do escape ao redor da máscara do CPAP ou da pronga do CPAP. É muito pequeno. É muito pequeno em recém-nascido, porque o recém-nascido você tem que lembrar, as pessoas têm que lembrar que o neném está respirando, né? O ar que ele vai botar para fora ou para dentro é o volume corrente do neném. E o volume corrente de neném é 5 ml por quilo. Ou 5 ou 6 ml por quilo. Mesmo se ele der um choro, é 10, 15 ml por quilo. Tem 2 quilos é 20 ml. O adulto é meio litro. Exatamente. É 20, 30 vezes mais. Então o adulto espalha o vírus. Mas no neném é muito, muito pouco provável. Não tem nenhum estudo até hoje. A gente está usando só uma abordagem que faça sentido, fisiológica. Não tem nenhum estudo em neném que tenha medido qual é a capacidade do neném se para dispersar o vírus. Mas na minha opinião, neglectable. É assim. Então, assim, a gente teve uma pergunta que tu já respondeste também, que foi da Paula, que é a respeito das máscaras, né? Qual a máscara, qual a indicação do uso da máscara N95 ou da máscara cirúrgica? Então, acho que tu deixou bem claro isso, né? Que não é necessário o uso da máscara N95, a gente não tem aí um paciente que é positivo, a gente pode ter uma mãe que já tenha um diagnóstico positivo, mas o recém-nascido que a gente vai estar atendendo, na verdade, a gente não tem esse diagnóstico, então uma máscara cirúrgica pode fazer uma proteção adequada, isso, né? Lembrar, Para a pessoal, gente na neonatologia é correto. lembrar assim que a gente está falando do atendimento do recém-nascido prematuro, né? Então a gente não está falando do atendimento da mãe. E então o Dr. Guilherme Santana deixou muito claro no início que a equipe de neonatologia ela não precisa estar dentro da sala, ela tem que estar preparada para atender esse bebê. Então isso é importante também que a gente tenha, né? Esse Sim, nível não, de não só. discernimento na hora do atendimento. Esse é um ótimo ponto. Não só você não precisa estar dentro da sala do lado da mãe, se arriscando a se contaminar, como você não precisa daquele maracanã de gente, né? 10, 15 pessoas para fazer a reanimação. Você precisa. Você for uma outra determinação aqui, né? De agora em diante não tem mais do que 2, 3 pessoas que precisam estar lá na sala de parto. Então, você determina qual é o mínimo para o seu time ser seguro, eficiente, fazer a sala de parto direita. E né, a gente falou, sinto muito, o aluno não vai ver, o estudante não vai ver. Nessa situação particularmente, uma das determinações aqui, nesses casos de suspeita, etc., é que vai o mais experiente, vai o mínimo de pessoas possível, para evitar muita manipulação, muita exposição, vai quem sabe fazer. Maravilha. Tem aqui uma pergunta da Paula. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma publicação com diretrizes falando, né, para o uso do filtro EPA, então, que a gente já falou um pouquinho a respeito disso, com o AMBU, e também nos respiradores, mas eles não estão muito claros quanto a isso. Então, assim, o filtro no respirador, o filtro no AMBU, o que a gente tem aí de evidências até o momento e qual a orientação que a gente pode estar passando, né, para as pessoas que estão ali na linha de frente nesse atendimento nesse momento. Não, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm que seguir as normas da sua sociedade, né? As normas do seu serviço. Né? Tem determinados serviços que vão aceitar 100% as normas da sociedade. Tem serviços que, não, olha, aqui eu vou variar desse jeito. Eu acho que as pessoas têm que procurar diretrizes no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem norma técnica que foi publicada rapidamente sobre isso. Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu coloquei isso no editorial do Jornal de Pediatria. O material está disponível, você tem que olhar e ler. A única coisa que eu falo para ter atenção
é que se você coloca o filtro entre o ambu e a máscara para ambusar na sala de parto, você está aumentando o espaço morto significativamente. E não vai ser tão fácil conseguir um bom posicionamento da máscara e ventilar efetivamente. Então, se você não está conseguindo ventilar efetivamente, tira o filtro e ambusa, porque não tem nenhuma criança que nasceu com Covid até hoje. Então, é mais importante você salvar o neném de uma ventilação CO2. Na Califórnia, para neném abaixo de 1.000 gramas, por causa desses aspectos técnicos, o filtro foi retirado abaixo de 1.000 gramas. O medo deles era aumentar o CO2 e fazer hemorragia intraventricular, porque o pessoal não conseguia ambusar direito. Porque não tem nenhum caso reportado de neném abaixo de 1.000 gramas que tenha nascido. Não tem nenhum caso de neném que tenha nascido com vírus. Isso é uma reanimação na sala de parto. Se você estiver reanimando dentro do berçário, num paciente que você vai ambusar e que você sabe que é Covid positivo, é claro, na hora que você ambusar, se você ambusar sem o filtro, você vai contaminar o ambiente. As pessoas vão estar, obviamente, preparadas. Então, a gente coloca o filtro, né? E o ideal é, mais uma vez, colocar o filtro na parte expiratória do ambu, não entre o ambu e a máscara. Mas muita gente não consegue fazer isso, porque não tem a peça inteira, etc. Então, não conseguiu, bota entre o ambu e a máscara. Mas tem que saber que tem aquele espaço morto. Você tem que ventilar mais efetivamente. Você vai ter que ventilar mais para conseguir a mesma ventilação. Uma pergunta aqui quanto à umidificação do CPAP, trazendo quanto à retirada do condensado nos circuitos. Então, a abertura dos circuitos no momento, então, que esse paciente está com uma pressão positiva, então, através do CPAP. O que o pessoal tem feito aqui, a pressão vem pelo ramo INS, o fluxo, né? Entra no Waze, vai. O que a gente tem feito é tentando não desconectar, só mexer para a água correr para dentro do copo, seja de um lado ou de outro, tentando não desconectar o máximo possível. Se você tiver que desconectar, não tem jeito, o que eu já ouvi gente dizendo, bota um plástico em volta, desconecta, deixa escorrer água dentro de um saco plástico e bota de volta. Mais uma vez, todos esses cuidados são para a raridade do recém-nascido ser Covid positivo, né? Ótimo. E eu acho que essa coisa de não desconectar o circuito, né? Ele vem não só agora, nesse momento do Covid-19, mas sempre, né? Porque a gente não quer diminuir a pressão interna dos alvéolos, a gente não quer desfazer o que está dando certo, né? Mantendo essa pressão positiva e conseguindo oxigenar esse paciente de uma forma adequada. Então, acho que sim. A gente sempre elevava lá, batia, elevava as traqueias para conseguir colocar essa condensação de volta. Tentava o mínimo possível realmente desconectar, mas a gente entende que realmente existem momentos que isso vai ter que acontecer. Como é que estão realizando? E aí, pessoal, desculpa não estar falando o nome das pessoas que estão fazendo as perguntas, é que elas estão passando super rápido aqui. Peço desculpas a vocês, mas Bia, Amanda, Paula, Rafaela, todo mundo que está fazendo aqui as perguntas. Então, como é que vocês estão realizando o fluxo dos familiares, o fluxo dos pais dentro da UTI neonatal nesse momento? Como é que a gente está fazendo isso? E aí eu venho, assim, bem trazer a questão de que a gente luta tanto, principalmente aqui no Brasil, né, para desmistificar a questão de que pai e mãe não são visitas. E esse momento, o que a gente faz com isso? Como é que vocês estão fazendo? Pai e mãe normal. Pai e mãe têm acesso 24 horas por dia, todo dia. Eles receberam todos eles educação, né? Você explica bem. Não pode circular dentro da UTI. Entra, vai para o quarto. Mas veja bem, nós temos uma UTI com quartos particulares. São 52 leitos individuais, com porta. Tá? É diferente de uma UTI a céu aberto. Né? Então, no nosso caso é fácil. Ele entra, ele lava a mão, o pai, a mãe lava a mão, bota a máscara, eles estão usando a máscara o tempo todo. No início não usava, mas agora está usando. Não usava porque a gente não tinha. O pessoal acha que é Brasil porque faltou material aqui direto, material de proteção. O mundo inteiro não estava preparado para isso. Estados Unidos a mesma coisa. Pouquíssimos países não faltou material. Agora que está começando a chegar mais máscara e tem um pouco mais de material.
Então hoje eles botam a máscara, lavam a mão, entra, vai para o quarto do neném deles e fica lá, não pode sair. Isso. Quando sair de lá, sai direto para rua e recebe toda a orientação, né, dos sintomas, do que se tiver tido contato com alguém, se tiver algum dos sintomas, se estiver se sentindo mal, não vir para a UTI. Eu não sei se seria a mesma coisa, a UTI aberta. Eu visito muito a UTI no Brasil e vejo UTIs no Brasil que são realmente outra com distância mínima e gente um do lado do outro o tempo todo. Eu acho que nesse tipo de local é impossível você permitir que os pais entrem e saiam, porque vai pegar dentro da UTI nas pessoas, porque não tem distanciamento, né? Tem que ter um distanciamento de pelo menos 2 metros entre as incubadoras. Mas já tem muita gente no Brasil me dizendo que isso aqui é impossível de fazer. Então, se é impossível, a chance, se você aceitar os adultos lá, a chance de transmissão é grande. E realmente essa realidade aqui dos salões, né? A gente tem muitas UTIs neonatais que têm os É, salões onde os bebês ficam realmente muito próximos um do outro. Nesse sentido, a nossa realidade é bastante diferente. é, Algumas UTIs neonatais têm os isolamentos, né, para é, conseguir colocar esses pacientes, mas não são todas. E também a gente pode ter aí muitos vírus sensiciais respiratórios agora, porque a gente está entrando nessa fase do vírus sensicial respiratório e a gente não vai ter leito de isolamento para todo mundo. Isso é fato e a é, gente tem que pensar nisso também, né? é verdade. Uma das coisas que também foram trazidas agora pela Tatiana é o paciente que recebeu alta hospitalar, né, o recém-nascido, e que retorna com sinais e sintomas característicos da Covid-19, né? E se é necessário a intubação desse paciente. Não, A gente vai fazer isso com ambu, com filtro, sem filtro. A gente vai ter que intubar esse paciente, a gente vai observar a clínica dele, definir qual é a orientação. é. Não há necessidade de entubar só porque ele é Covid positivo. Ah, Se ele tiver com algum sintoma respiratório que ele precisa de oxigênio, bota oxigênio. Bota o catéter labial de oxigênio. Se precisar de CPAP, bota no CPAP. Intubação, mais uma vez, é o procedimento mais arriscado para o profissional de saúde, é a intubação no paciente com o vírus na via aérea. Então não há. E outra coisa que a intubação tem todas as complicações associadas à intubação mecânica. A intubação e ventilação mecânica. E o vírus, o Covid, não tem nenhum caso de recém-nascido que tenha morrido de Covid, mas tem vários de recém-nascidos que morrem de ventilação mecânica e das complicações da ventilação mecânica. Então, aqui está bem claro, demorou, não se intuba preventivamente, porque você não diminui a possibilidade de disseminação do vírus e você aumenta consideravelmente a chance de você fazer mais iatrogenia do que benefício para o paciente. Se você botar em CPAP, bota o filtro no sistema respiratório de CPAP. Se você botar em cânula de baixo fluxo, não tem problema, porque não vai espalhar. O fluxo é muito pequeno e a criança respira com um volume muito pequeno. Os dados em adulto, mesmo para cânula de alto fluxo, mostram que é mais ou menos igual ao CPAP, mas a gente não usa cânula de alto fluxo na UTI neonatal praticamente. E mesmo ventilação, VNI também é a mesma coisa. Precisar fazer VNI, faz. Não há necessidade de intubar só porque o neném é Covid positivo. Eu quero que isso fique bem claro para o pessoal no Brasil e aqui, né? Intubação com ventilação mecânica tem muito mais chance de lesar o doente e arranjar complicação do que Covid-19 nem recém-nascido. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Paloma. No adulto, estão utilizando parâmetros específicos em ventilação mecânica durante uma parada cardiorrespiratória em paciente de Covid. E aí, na neonatologia, a pergunta é dela, né? No caso de bebê positivo, quais os parâmetros deixaremos, né, para não desconectar da ventilação mecânica?
Não sei bem se entendi a Ela está pergunta. adulto, eles estão utilizando parâmetros específicos em ventilação mecânica durante uma parada cardiorrespiratória em pacientes com Covid positivo. A pergunta dela, eu acho que é quanto os parâmetros deixados em ventilação mecânica para o paciente, então, prematuro, né, com Covid positivo. Eu acho que depende da clínica de cada paciente, ou É a será que... mesma coisa que você faz para o paciente se ele fosse Covid negativo. É Ah, a mesma coisa. Você vai fazer a ventilação que ele precisar, a reanimação que ele precisar. Mais uma vez, vou dizer para. É Paloma, né? O nome dela. é. Não tem nenhum caso abaixo de 31 semanas. Então você está falando de nem de 31 a 34 semanas de vida, ou 35, 36. A maioria desses nenéns não estão entubados, não precisam estar entubados, eles conseguem. Mas se ele precisar estar entubado e tiver uma parada cardiorrespiratória por uma complicação, é normal, é a mesma coisa. Os parâmetros são os mesmos que você precisa fazer. Não tem que mudar nada porque ele é Covid-19 positivo. Eu acho que se pensa um pouco nisso também, não sei se está certo a minha linha de raciocínio também, né? E aí, por favor, me corrija quanto a isso, e até a Paloma que fez a pergunta pode me corrigir, mas eu acho que se pensa também na complacência, né? Porque como o Covid-19 ele atinge de forma muito agressiva a questão de alvéolos, a questão de todo, né, de toda a árvore brônquica, eu acho que pensar numa pressão maior talvez diminuiria, né, ou aumentaria a chance. É, Mas também a gente tem N danos provocados por isso. Não sei se foi isso, Paloma. Eu estou é, fazendo a interpretação, por é. favor. Se for esse o caso, se ela está pensando no caso do adulto com doença pulmonar, né, com SARA, né, pelo COVID-2, não existe essa definição de SARA em recém-nascido, pelo COVID-2. Não existe definição de SARA em recém-nascido, é muito complicado isso. E não existe recém-nascido prematuro que tenha sido entubado por causa da doença viral. Então, eu acredito que se você nem tiver uma doença com complacência pulmonar baixa, precisar de mais pressão, você vai fazer, independente dele ser Covid positivo ou negativo. Aqui ela até complementa embaixo, colocando, se colocaria uma PEP de zero para melhorar o retorno venoso Não, e uma frequência respiratória mais baixa. não, 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 também? não. Não, você tem que sempre manter uma PEP em ventilação recém-nascida, porque o tubo endotraqueal retira a capacidade do indivíduo de ter uma PEP intrínseca. Então você tem que manter uma PEP no neném durante a ventilação mecânica. A PEP fisiológica é de 5, né? 3 a 5, nós todos temos. Então, se você botar 3 a 5 é normal, é o que a gente tem normalmente se a gente não tiver entubado. Maravilha. Aqui, agora o nome aqui está um pouco confuso para mim, mas eu vou fazer a pergunta. No caso de aspiração de mecônio, existe chance de contaminação? Mecônio é o cocô, né? É as fezes do neném Isso. no líquido amniótico. Até hoje não tem nenhum caso de PCR positivo no líquido amniótico. Não temos nada, é um vírus respiratório por enquanto, nada mais que a gente possa saber, o que a gente possa falar a respeito disso quanto à questão de transmissão, hoje, nesse momento. Isso é importante que se diga e eu sempre falo. Enquanto a gente está aqui nessa live debatendo, discutindo a respeito dos cuidados, né? Com essa pandemia, junto com os bebês prematuros, a gente tem que lembrar que existem pessoas que estão estudando nesse momento e buscando materiais para que a gente tenha, né, outras evidências quanto a isso. Por exemplo, quando o Guilherme sair da live, ele vai continuar estudando para talvez na próxima semana dizer: olha só, esqueçam o que eu falei, tem coisas novas por aí. A Paula, preocupada com a questão do peso, que o Guilherme citou, né? Me preocupo pela questão do peso em que o Guilherme citou. Então, isso é uma preocupação quanto ao peso, talvez relacionado à idade gestacional.
O problema maior é achar o filtro EPA, né? Eu acho que é assim como todos os lugares, a gente também está com falta de material aqui no Brasil, alguns serviços mais do que outros. Está se buscando, né, que isso se normalize, mas a gente sabe que talvez demore um pouquinho e quando a gente demanda de um material específico para todos, né, a gente pode ter aí esse problema, né? Mas eu A acho gente, que se a gente pode tranquilizar as pessoas, porque realmente é um momento de bastante estresse com o profissional de saúde no mundo inteiro, ninguém está indo trabalhar tranquilo, está todo mundo preocupado, seja com a história, com parente, com amigo, ou com o seu próprio trabalho, né? Mais uma vez, eu estou perguntando diariamente a várias pessoas do Facebook, de pessoas na internet, pouquíssimos casos de recém-nascido positivo no Brasil. Da mesma maneira que a Itália, que passou pelo surto, teve 12 casos. A Sociedade Italiana de Pediatria publicaram 12 casos, você vê. Eles tiveram 20 mil óbitos, não sei quantas mil pessoas. Tem muito pouco caso de recém-nascido. Então, se o seu recém-nascido é positivo, claro, você quer um fio. E ele está precisando, que a maioria não precisa de nenhuma assistência respiratória. A grande maioria não precisa de nada. Ele está em ar ambiente, está bem. Se você está com neném dentro da sua UTI, positivo, e precisando de CPAP, você tem que ter, idealmente, você tem que ter o filtro. Não tem o filtro, você fecha a incubadora, dá o CPAP, tenta proteger, dá a distância de 2 metros. O vírus não sai flutuando. O vírus é pesado do coronavírus. Ele cai, ele saiu do sistema do CPAP, ele cai ali 20 centímetros, 30 centímetros depois. No máximo, se a criança tossir, alguma coisa assim, uma criança grande, ele vai a 40, 50, 1 metro de distância. Se você tiver 2 metros de distância, não vai pegar. Então, se você não tiver o filtro, não é o fim do mundo. A maioria dos casos, que talvez estresse mais, são os suspeitos. Você não sabe se o neném tem ou não tem, você está com suspeita, porque a mãe tinha, ou etc. E você quer botar o filtro, que você tem a suspeita. Né? Mais uma vez, é a mesma coisa. Se você não tiver o filtro, distancia aquela criança, isola aquela criança. Quando for chegar perto, se paramenta toda, coloca tudo para chegar perto. E assim que tiver o filtro, coloca ativo, pá. ótimo. Uma pergunta que vem aqui também, e eu queria agradecer aos comentários da Gisele, trazendo que a questão do filtro ele está adaptando super bem no ramo respiratório, então das traqueias, então ela está trabalhando super bem com isso quando é necessário usar o filtro, né? Algumas pessoas colocando que estão limitando as questões das visitas dentro da UTI. Então, estão fazendo com que essas mães, esses pais fiquem menos tempo, né, para diminuir a questão de contaminação também. É necessário os pais permanecerem de máscara o tempo todo dentro da UTI? Isso é uma pergunta que foi feita agora, né? Eu acho que faz sentido limitar, eu acho que faz sentido porque os pais pegam um ônibus ou condição, vão para lá, para casa, voltam, né, estão em contato, estão transitando, né? Faz sentido limitar. Eu acho que faz sentido colocar máscara, porque eu acredito que vai ser muito difícil o pai passar. Ele pode ser assintomático. Já teve história, não aqui com a gente, né, de pai e mãe que ligaram 2 dias depois, olha, eu estou tossindo, fui positivo, mas 2 dias atrás ele está dentro da UTI. Né? Então, isso pode acontecer para proteger o profissional de saúde, proteger não só o neném, mas principalmente o pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia, os médicos, o profissional de saúde está dentro da UTI, eu acho que faz sentido pedir para usar máscara. Você tem a máscara, você deve pedir para eles usarem. Ótimo. Aqui as pessoas trazendo relatos, né, do distanciamento, que não tem como manter esse distanciamento, que é muito difícil manter esse distanciamento dentro das UTIs, né? E a gente entende realmente que isso pode ser difícil que aconteça, porque cada vez mais, né, a gente tem aí UTIs neonatais que não têm um espaço adequado, então não adianta a gente É. querer Então, tapar o sol com a esse é um raiz. ótimo, esse é um ótimo ponto. Eu vou te interromper. Claro. Desculpa te interromper. Esse é um ótimo ponto.
na minha opinião, você não deve abrir visita para os pais a toda hora. Então você tem que montar um esquema que vão entrar meia dúzia, vão sair, vai entrar outra meia dúzia, vai sair, para eles não ficarem perto um do outro, numa distância mínima entre o profissional de saúde que vai cuidar do neném, o pai. As pessoas não podem estar encostando uma na outra. O neném não vai passar um para o outro. Não adianta, o neném que está dentro dessa incubadora aqui não vai passar o vírus para o outro que está na incubadora. As incubadoras estão fechadas, o sistema de ventilação é fechado, então, e o neném não tem a capacidade de espirrar e jogar o vírus 1 metro adiante. Ou tossir. Já viu o neném tossindo? É raro o neném tossir. Você tem que ir lá aspirar e etc. É muito raro. É diferente do adulto. Então, ele não tem isso. E a doença, naqueles que foram positivos, foi caracterizada não por tosse, mas por taquipneia, instabilidade térmica, diarreia. Não teve nada disso de tosse que nem no adulto. Então, um neném não vai passar para o outro. Quem vai passar num lugar aglomerado, como você descreveu, é o profissional de saúde, um para o outro, ou os pais, um para o outro. Aqui traz, né? Eu sei que a gente já tá aí com o horário quase que estourando, né? Aqui traz uma pergunta a respeito, mais de uma pessoa perguntando a respeito da intubação para o paciente em parada cardiorrespiratória, então com o Covid positivo, né? Qual é a orientação? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas se tu quiser frisar, né? O uso do filtro, sem filtro, quando filtro, porque acho que quanto mais a gente falar, mais vai ficar claro isso para as pessoas. Acho que hoje a gente tem muita informação, né? Muitas informações correndo e nem todas elas levam ao mesmo cuidado, mesma linha de cuidado. Então, muito importante, né, o que foi dito hoje a respeito do uso do filtro e não usar o filtro. Se é positivo, usa o filtro em ramo respiratório, isso, né? Yeah. A questão da parada cardiorrespiratória, mais uma vez, eu acho que tem muita gente no Brasil que trabalha com os dois, né, com neonatal e pediátrico. Então fica pensando muito nos dois ao mesmo tempo. A gente só faz neonatal aqui, só faz recém-nascido. Não tem, mais uma vez, são pouquíssimos casos de recém-nascido contaminado com o vírus, com o coronavírus. Não tem nenhum caso de recém-nascido que tenha ido a óbito por causa de doença respiratória ocasionada pelo coronavírus, mas sim pela doença do neném, a prematuridade, ou a aspiração do mecônio, ou as sepses que eles fazem, complicações da prematuridade, complicação da própria neonatologia. Eu acho que se você vai entubar, se você me perguntar, se eu for entubar um neném dentro do UTI neonatal suspeito de ter coronavírus, eu vou usar todo o aparato de proteção. Primeiro que não vamos deixar nem entrar no quarto ou chegar perto do neném sem botar todo o aparato de proteção. Então, acho que se você vai entubar, você tem que botar máscara. Se você tiver a N95, você bota, senão você bota a máscara cirúrgica, bota a proteção plástica, bota gorro, máscara, etc. Fica protegido contra o vírus, porque você vai acessar a via aérea do paciente. Vai acessando a via aérea do paciente, você está de contato direto, face a face, com o vírus. A vantagem é que recém-nascido não é igual ao adulto, que vai ficar tossindo e espirrando em você. É bem menos. Então você vai entubar o neném porque ele precisa ser entubado por algum outro motivo. Mais uma vez, você não vai entubar só porque ele é coronavírus positivo. Porque se achar que está protegendo por entubar, na verdade, não está protegendo. Pelo contrário. Então, se você entubar ele numa parada cardiorrespiratória, nossa norma é usar toda a proteção. A intubação é feita pela pessoa mais experiente, que você não quer uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. É feita pela pessoa mais experiente. Intubou, coloca no respirador. O respirador tem filtro. A maioria dos respiradores tem filtros. A gente não está usando em recém-nascido o tubo com cuff. Tá? Por quê? Porque o tubo com cuff no recém-nascido, se você inflar o cuff, você pode fazer lesão traqueal. Então a gente não usa. O escape, mesmo que se for 10, 20%, não vai disseminar o vírus, porque é muito pequeno o volume corrente. Maravilha. Uma pergunta aqui, pode ser mais duas para a gente terminar, assim. Pessoal, vão ficar perguntas, né? Algumas pessoas colocando, né? Essa live tá super técnica, não sei o quê.
Sim, pessoal, a gente buscou hoje o Dr. Guilherme Santana, então, para a gente trabalhar bem a questão técnica de orientação quanto a toda a questão ventilatória desse paciente, né? A gente vai ter outra live amanhã a respeito de outros cuidados com Covid-19, daí mais voltado, então, para as famílias. Mas uma pergunta que não quer calar, assim, que não tem como a gente, né, terminar essa live sem responder. Os bebês prematuros, eles entram no grupo de risco para Covid-19? Não, não, não. O, Atenção, o, o, mães, não escutem tem, isso. não tem nenhum, mais uma vez, até agora, pode ser que mude amanhã, mas até agora não tem nenhum caso abaixo de 31 semanas positivo, depois de mais de 2 milhões de casos no mundo. Então, o prematuro teve alguns casos entre 31 e 37 semanas, mas, mais uma vez, a doença no recém-nascido é uma doença leve. A grande maioria é assintomática. Foi testado positivo porque a mãe era positiva, testaram o neném e viram que o neném era positivo. Nem tinha nada. Aqueles que têm alguma coisa são sintomas leves. Né? Um aumento da frequência respiratória, uma febrícula, a temperatura sobe um pouco, às vezes uma diarreia, e fica bem. Ficam bem. Ninguém fica melhor do que recém-nascido na infecção com o coronavírus. Isso é uma bênção de Deus nessa pandemia. Os nenéns estão basicamente protegidos. E aqueles que trabalham com os nenéns também estão protegidos por causa disso, que o seu paciente ah, raramente tem a doença e quando tem, está bem. Não é aquele paciente que você vai ficar fazendo 1000 procedimentos, muito pelo contrário. A maioria vai embora para casa com 24, 48 horas e não tem nenhum problema. Então, para não ser técnico, para falar para o pessoal não técnico, é uma doença benigna no recém-nascido. Até se prova o contrário, é benigna. O que é uma surpresa, porque a grande maioria dos vírus respiratórios em recém-nascidos fazem um estrago. Né? A gente sabe do vírus sincicial respiratório, do influenza, da bronquiolite, etc. Esse vírus, enterovírus, esse vírus não faz. Né? A gente fica bem. Uma outra pergunta aqui dos pais, né, trazendo a questão, o bebê deles foi prematuro, teve alta, hoje tem 3 anos, 4 anos, né, e tiveram questões respiratórias, então, questões relacionadas a atelectasias e várias complicações durante a internação. Esses bebês que já tiveram alta, que hoje já não são mais, né, prematuros, já são crianças maiores, eles entram no grupo de risco ou esses pais eles podem ficar tranquilos, eles têm que fazer os mesmos cuidados padrões, mas eles não entram no grupo do grupo de risco por terem tido algum acometimento respiratório por questões relacionadas à prematuridade? Eu acho que não muda nada em relação a qualquer virose. Eles são grupo de risco para vírus sincicial? Eu não sei. Eu faço UTI neonatal, não faço segmento Uhum. depois. Mas é o grupo de risco, se eles são grupo de risco para infecção viral respiratória, o coronavírus nada mais é que mais uma infecção viral respiratória. Não se tem, até onde eu saiba, não tem nenhum dado para esse tipo de paciente. E uma coisa que é interessante é que os dados da China mostraram que a mortalidade e a doença grave em criança abaixo de 5 anos também foi raríssima. Então, de alguma forma, recém-nascido e as crianças pequenas não têm a doença grave. Não tem. A maioria tem doença assintomática ou leve, no máximo moderada. Muito bom, nem preciso dizer que tem mais um monte de perguntas aí, mas a gente já está com o adiantado da hora, né? Então, doutor Guilherme, muito obrigada pela participação, muito obrigada por ter estado conosco, né? Essa live ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar ela no máximo até quarta-feira, então no YouTube da ONG. A gente tem várias perguntas que não foram respondidas, a gente vai estar resgatando todas essas questões, vai estar encaminhando e vai procurar responder. A gente vai ver qual é a melhor maneira. Vamos conversar com o Dr. Guilherme também para ver qual é a melhor maneira da gente poder disponibilizar essas respostas para vocês. O que a gente não quer realmente, né,
deixar com que tanto a comunidade técnica que está prestando assistência a esses pacientes, mas também as famílias, né, que estão bastante angustiadas, nervosas, né? Poxa, ganhei meu bebê, é prematuro, agora veio o Covid-19, o que vai acontecer com tudo isso? Então, acho que foi muito esclarecedor, assim, agradeço muito realmente a tua participação e queria que tu deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está assistindo nesse momento. A mensagem final é força, fé, tá todo mundo no mesmo barco, né? Graças a Deus no Brasil ainda não atingiu da maneira grave que atingiu outros lugares. Espero que não atinja. Eu espero que, apesar das brigas políticas no país, o vírus não entre com a mesma força que entrou em outros lugares. Mas mais uma vez, o mais importante que eu vejo nessa pandemia toda é o incrível número de pessoas do bem, que se unem a cada dia para ajudar o próximo, e tentar sair juntos dessa, vamos sair mais forte dessa, mas não é a primeira nem a última vez que a gente passa por isso. Eu acho que as pessoas têm uma consciência de coletividade maior hoje em dia, os meios de comunicação ajudam, as notícias chegam, as orientações chegam, a parte de saúde, né, os profissionais de saúde estão surpreendendo o mundo, não estão me surpreendendo, que eu trabalho há anos na área de saúde, já sei a qualidade e a dedicação dos profissionais de saúde, mas isso é uma coisa positiva para as pessoas verem que quem trabalha na saúde trabalha porque gosta do que faz, a ponto de se arriscar, assim como o pessoal da polícia, dos bombeiros e etc. e tal. Então, eu acho que eu procuro sempre ver o lado positivo da história. É claro que né, dá medo você ver gente morrendo, gente sendo internada na UTI, mas o lado positivo da história é que você sabe o que é a doença, você sabe como se prevenir, você tem assistência, você tem coleguismo, e isso vai passar. É um vírus respiratório e as pessoas vão adquirir imunidade. Várias pessoas já tiveram o vírus e adquiriram imunidade sem nem saber. 95% fica bem. É claro que você só sabe, né, você não sabe de todos os voos do mundo, né? Você só sabe aquele que caiu, o avião que caiu. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem os casos ruins, mas os casos ruins são a exceção à regra. É 2%, 3% de mortalidade. O problema é que se todo mundo ficar infectado ao mesmo tempo, é muita gente que o sistema de saúde não aguenta dar conta disso. E é por isso que a gente está passando o que a gente está passando aí do isolamento, para tentar ver se as pessoas vão ficando doentes aos poucos, né? Meia dúzia hoje, 10 amanhã. Não pode ser 1.000, porque senão não tem respirador, não tem profissional para tomar conta deles. Então eu acho que é isso aí. Eu acho que nós vamos crescer todo mundo com isso, vamos aprender e vamos continuar sendo amigo um dos outros e solidário. Muito legal, muito obrigada. Mais uma vez eu coloco, né, a ONG prematuridade.com à tua disposição quando tu quiseres usar desse canal para fazer lives, para divulgar material, para buscar material também, né? Então anunciando aí para quem não viu no grupo Neonatologia Brasil, se houverem casos de pacientes recém-nascidos com Covid-19 positivo, vocês podem entrar em contato com o Dr. Guilherme Santana, né, que está aí buscando cada vez mais conhecer sobre isso para poder auxiliar todo mundo no cuidado desses pacientes, das suas famílias e também dos profissionais que trabalham nessa área. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve conosco. Obrigado, E amanhã a Aline. gente volta. Obrigada, Guilherme. E amanhã a Obrigado, gente Aline. volta. Beijo grande. Obrigada. Outro, para falar mais de Covid-19, vamos falar sobre aleitamento e Covid-19 amanhã, vamos falar mais sobre isso, vamos tirar mais dúvidas, então estejam com a gente amanhã às 20 horas de novo, a gente vai estar aqui. Beijão, até mais. Até mais. Obrigada. Nada.